Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje com a convidada super especial, a Jaciara Neres, da Academia Qualiseg, que certamente já deve estar chegando por aqui. E a gente vai falar de um tema mega importante, que é a importância do ensino EAD nesse momento de isolamento social. A Jaci já chegou. Olá, minha amiga. Boa Oi, noite. olá, meu amor. Boa Meu amor, noite. eu tô com um problema sério aqui com a net. Minha net choveu, ela caiu. Ah, tá chovendo aí, Olinda? Tá chovendo? Chove, estia, chove. Cada vez que chove, eu fico sem sinal de internet em casa. É uma maravilha. Você sabia que aqui na Zona Norte também tá nesse dilema, né? Não sabe se chove, se, se para. E aqui é o vento, aqui tá ventando muito, Iris, muito. É mesmo. E aí a gente. E aí a gente fica. Assim, eu não sei se é porque eu moro em apartamento, né? Em prédio, e eu moro muito alto. E tem hora que a gente não consegue nem, tipo, deixar a janela aberta, a varanda aberta, porque Nossa, o vento é muito forte. E aí é batata, chove, ou melhor, venta, a internet começa a oscilar. Ontem mesmo o Alexandre tinha live e ficou aperreadíssimo aqui, correndo de um lado para o outro dentro de nossa. casa, atrás do sinal. Vocês com o vento e eu com a chuva. Chove, a net vai embora. Mas olha, você tá super bonita hoje, né? Essa marca maravilhosa, o batonzão. Em homenagem a você, agora, convidada especial. Ô, meu amor, eu E queria o bom é que o agradecer, é batom sempre um vermelho deixa a prazer, pessoa né? mais branca do que ela já é, né? A pessoa não Ai, mas eu adoro, sente. eu adoro. Eu, eu não vou negar, não. Eu adoro um batom vermelho também. Eu gosto. Hoje eu acabei botando mais claro, mas eu gosto muito de batom vermelho, Eu adoro. aprendi a gostar, eu não Olha, usava. olha, eu queria mandar aproveitar, antes de mais nada, a Luísa está acompanhando a gente. A Lu, Bem-vinda, Luísa. Boa ela é uma, noite. ela é uma querida, ela é uma querida. Ela é mãe de três grandes amigas minhas. E eu tenho uma história linda com a Lu, porque a Lu, ela costurava as fantasias para a gente desfilar num bloco lá no Cabo chamado Lia da Mocidade. Olha, Então, eu tenho um carinho, e foi muita coincidência que quando eu engravidei, né, e depois eu conto um pouco dessa história, a minha filha Luísa também. E assim, Lu, um cheiro enorme, beijo, saudades de você. Eu tenho com a Lu uma memória afetiva muito forte, né? Para chegar na minha casa, passava sempre na porta da casa da Lu. Então a gente tem uma memória afetiva assim fantástica, fantástica. Beijo para você. É uma grande mulher, viu? que É uma grande lindo. mulher. Muito bem-vinda, É Lu. uma grande mulher. A amiga da Jace já é nossa amiga. Amiga, muito obrigada pelo convite. Estou aqui à sua disposição para a gente falar desse tema. Você sabe que eu adoro, né? Não, e não E poderia ser é outra isso. pessoa, né? Impossível ser outra pessoa para falar de ensino EAD com toda a segurança, conhecimento, tem que ser você, minha amiga. Não conheço ninguém mais preparado. E eu também sou muito suspeita, né? Porque quando lá em 2009 eu fiz, enfim, a faculdade dos meus sonhos, que era fazer a faculdade do comércio exterior, eu fiz EAD, né? Fiz semipresencial. Porque o Nick era Olha pequeno, que eu legal. trabalhava, então assim, né? E eu adorei, eu curti Isso muito que Isso em 2009, 2009, 2009, Iris, 2009. 2009. Ou seja, 11 anos atrás, né? Eu tenho uma história parecida com a sua, então. Eu também. Eu fiz em 2007, 2007 até 2009, uma pós-graduação toda EAD. Nossa, E eu tinha eu tinha uma série de preconceitos com o EAD. Eu achava que eu não ia render, que eu não ia me concentrar, foi um estado de necessidade também, porque na época eu morava no interior de São Paulo, então eu morava em Paulínia e eu estudava em São Paulo. Então não dava para ir todos os dias, né? A gente estava falando ali de 120, 130 quilômetros, né? E aí, como era que funcionava esse? Foi um MBA. Como é que ele funcionava? Eu tinha as aulas EAD ao longo do mês
E no último final de semana do mês, as aulas ocorriam na sexta à noite e no sábado o dia todo. Nossa, E foi uma experiência maravilhosa. Então, a gente está falando de coisas o quê? De 10, 11 anos atrás, que a gente exatamente. já estudava no online, Já, né? já. E a gente já testava um pouco desse desenho, E né, era do tudo muito online, né? novidade, tinha muito preconceito na época, né? As pessoas tinham um Isso preconceito é muito verdade. grande, falavam muita besteira. Eu lembro que eu recebi muita crítica, mas assim, na época eu não tinha como pagar quase R$ 800 de mensalidade de uma faculdade regular, morando de Lógico. aluguel com criança pequena, né? Pois E é. não tinha tempo para isso, porque eu trabalhava na época, né? O Nick era pequeno, e eu conciliava trabalho. Foi no mesmo ano que eu fundei o Clube do Livro, que eu tinha um Clube do Livro Espírita aqui em Olinda. Então, assim, a minha vida era muito corrida e eu não tinha mesmo como fazer, né, a faculdade presencial. Eu acredito. Então, surgiu a É, no- oportunidade de eu fazer online. E sabe o que foi interessante? Eu tinha feito o Enem um ano antes. E eu entrei com a minha Olha, nota do Enem. Eu tive uma excelente nota de 9 no Enem. caramba, que coisa boa. E aí eu entrei, eu consegui uma bolsa de 60% por causa da minha nota. Olha, Eu só pagava R$ 187. essa é uma vantagem do EAD, né? O EAD ele tem várias vantagens. Na minha época também, claro, a distância era, mas o financeiro também era, porque na época eu estudava na Fundação Getúlio Vargas e o curso presencial ele era 3 vezes o valor do EAD. Nossa, Então, na verdade, eu conciliei a questão da distância mesmo, porque realmente eu não tinha como me deslocar e tinha a questão do combustível, né, que naquela época já era caro, né, combustível sempre foi caro, sempre. às vezes mais, às vezes menos. E quando eu vi o valor do EAD na época, né? E para você ter uma ideia, mesmo assim eu ainda tinha uma bolsa da empresa que eu trabalhava, eles pagavam metade e eu estudava com metade. Naquela época eu ainda não tinha filhos, né? Como você tinha o Nicolas, mas enfim, era um programa que a empresa tinha fantástico de incentivar os funcionários a estudar, né? A buscar fazer uma pós ou uma graduação para aqueles que não tinham. E nessa época o MBA ele me ajudou muito, porque foi um MBA em administração. A minha formação sempre foi uma formação técnica, né, na área de gestão, de engenharia. Então, eu não sabia nada de administração, não sabia nada de gestão. Eu digo sempre que esse MBA virtual, né, virtual que eu digo EAD, ele foi o divisor de águas na minha vida. E olha que coisa interessante, né? Por isso que quando foi em 2015, eu conheço você desde 2010, né? Em 2015, quando nós começamos o projeto da academia com a Liceg, e eu virei para a equipe, né? E a gente começou a traçar os planos do ano seguinte. Eu disse: olha, nós precisamos construir uma plataforma EAD. E aí todo mundo me olhou e falou assim: não, mas isso é muito caro, isso é uma coisa de louco, é um absurdo. E eu falei assim: olha, eu não sei quanto custa, então enquanto a gente não souber o que custa, nós não podemos descartar a possibilidade, né? E naquela época eu já vislumbrava essa questão do EAD, porque eu fiquei um tempo, Iris, trabalhando, viajando, né? Então, eu fazia muitas auditorias em vários lugares do Brasil, fora do Brasil, e eu me perguntava sempre assim, eu fui professora de magistério, minha primeira sala de aula foi de alfabetização, eu adoro Nossa, ensinar, eu acho que de tudo que eu faço é o que eu mais me sinto feliz, eu me sinto realizada, sabe? É ensinar. E aí eu falei assim, pessoal, mas se eu continuar nesse presencial, eu não vou conseguir atingir muita gente, porque a gente só tem 20 dias úteis no mês, né? E naquela época eu viajava muito. Meu filho João era muito pequeno, tinha 1 ano, né? Era recém-nascido. E eu falei, se a gente for para o EAD, a gente vai conseguir atingir um público maior, eu vou viajar menos. Então, o EAD estava, naquele momento, conciliando todas as minhas necessidades, vamos dizer assim. E, é claro, eu nunca imaginei que nós iríamos, por conta de uma pandemia, sermos inseridos no digital tão isso. rapidamente quanto nós fomos.
né? Verdade. Dia desses eu tava assistindo uma live também de um especialista do Sebrae, e ele dizendo que ele é especialista em tecnologia, e ele estava dizendo que nós evoluímos, nós vamos ter uma métrica que a gente vai ter evoluído em um ano, a nível de tecnologia, o que teoricamente nós já levaríamos 10 anos. Né? Verdade. Então, né, isso é uma coisa, inclusive, também ratificada por outros profissionais de tecnologia que eu converso no dia a dia, os meninos lá da programação da academia, e eles dizem a mesma coisa, eles dizem, não é exagero, né? É claro que a gente tem que considerar aí todo o público, por exemplo, eu tenho pessoas que não estavam inseridas no digital e hoje estão aí fazendo lives, estão assistindo lives, estão fazendo academia, né, pela internet, né? Isso. É fantástico isso, né? É maravilhoso. Você falou agora há pouco, né? A gente faz uma volta no tempo, de 2009 para cá, são 11 anos. Olha, peraí, rapidinho. Martinha, Jana, Maria, Gabi, da Cuidado Estética Jamaricota, as meninas lá do grupo da nossa rede, Ela Empreendedores, estão todas aqui. Beijo, meninas. Temos também o pessoal do Papo que faz, nossa, cada delícia, cada bolo, cada doce. Sejam todos muito bem-vindos, gente. A Fátima já também, deixa o telefone aí pra gente. A Grace. Gente, todas bem-vindas. Como eu estava falando, em 2009, né, antes de eu abrir o Clube do Livro, que o Clube do Livro ele nasceu em agosto, oficialmente em agosto de 2009, eu fiz vários cursos online, né, para entender o processo. Eu ia trabalhar querendo ou não, uma livraria. E na época era muita novidade. As pessoas ficavam, como assim está fazendo um curso no Sebrae online? Como assim está fazendo um curso não sei o que online? E eu fiz, na época, eu acho que eu fiz uns 10 cursos para poder montar o Clube do Livro, né, desde a parte de gestão da livraria, de administração, de como você arrecadar os clientes. O Clube do Livro ele tem uma didática, uma movimentação diferente de uma livraria comum, né? Você tem assinantes. Sim. E aí foi no mesmo ano que eu comecei a faculdade. Né? Em 2009 eu comecei a fazer o meu curso de comércio exterior. Eu era formada, eu tinha uma formação técnica também, eu era técnica contábil, né? E assim, para mim foi muito novidade, mas o que me ajudou muito é porque eu sempre gostei muito de ler. Né? As pessoas não sabem que uma formação online, você lê bastante. Né? Cada módulo que a gente lia uma média de 4 a 8 livros em um mês. 2 meses no máximo. Isso é verdade. Então, isso é muito importante, isso que você está falando. E tem uma coisa muito interessante nisso que você está falando, que é o seguinte, eu me lembro que quando, aí pronto, aí como é que isso evoluiu, né? Na época, meu marido tinha um colega que era programador, e aí, que era o Adriano, do Site 10, até quero mandar um abraço para ele, e ele embarcou com a gente nessa vamos dizer assim, nesse desafio. E aí eu falei, olha, enquanto você vai pensar na parte estrutural, né, da Academia Qualiseg, eu vou pensar agora como é que eu vou pegar os meus cursos, porque eu vou ser muito sincera, eu era muito apegada a essa coisa, e os meus exercícios, e os alunos, sabe? Eu falei, meu Deus, e agora como é que eu vou formatar tudo isso para como é que eu vou conseguir traduzir tudo isso? Porque como eram cursos de formação, de auditor, você tem muita prática, que né, é uma outra característica, leitura e prática. Então eu falava assim, gente, tem que ler a norma, tem que ler a norma, tem que ler a norma. E aí, resumo, aí eu fui transformar os cursos, né? Os cursos aqueles exercícios que eram presenciais, como é que eu poderia fazer os mesmos exercícios? Como é que eu poderia estar corrigindo? Então, isso eu levei um tempo mesmo para começar a produzir esse conteúdo um pouco diferente. E hoje, uma coisa que eu escuto muito dos alunos é que eles não sentem muita diferença. E eu cobro, mas olha, eu cobro do mesmo jeito, né? A Maria está colocando aqui, quem acha que EAD é moleza está exatamente, não é moleza. Eu não deixo os meninos, eu entro lá na sala de aula todos os dias e cadê os exercícios? Gente, cadê? Alguém tem dúvida? E não sei o quê, como é que tá? Eu falo nos grupos do WhatsApp. Assim. Não é? Aí, professora, a senhora
Aí eu me lembro que, pronto, semana passada teve uma coisa bem inusitada. Eu sou professora da Universidade Católica também, né? Coordeno junto com a professora Carla um MBA em Sistema Integrado e dou aulas. E até lembrei de você, porque dou aulas de uma disciplina de Gestão de Segurança e Qualidade de Vida Olha, para dentro do MBA de pessoas. É uma disciplina apaixonante, sabe? ui, A gente fala muito, a gente fala um pouco de legislação, mas a gente fala muito de qualidade de vida. eu tenho um MBA de Atrelada, gestão de né? E pessoas e aí, coaching, é maravilhoso. exato, exatamente. Por isso que eu sempre lembro de você quando eu falo de alguma coisa de gestão de pessoas. É impossível não lembrar de você. E aí, eu tinha dado um exercício. Na verdade, eu não fiz prova, né? O que eu fiz foi um trabalho, que era eles tinham que estruturar um programa de qualidade de vida. E eu disse para eles assim: olha, uma semana, sexta-feira, isso tem que estar na sala de aula. Eu quero ver eu vou olhar um por um e vou comentar e beleza. Aí teve uma aluna minha, ela tá no interior, né? Ia cair uma chuva lá. E caiu a internet, caiu tudo. Só que na sexta-feira eu Telefonia, tava choveu, muito caiu. exato. E aí, na sexta-feira, eu estava cansada, fui dormir. Eu juro que eu não lembrei que era a entrega do trabalho. Quando eu acordei no sábado, aí eu disse, eita, vou entrar logo na sala de aula, vou ver. Aí eu lembrei, né, vou ver. Quando eu olhei o meu WhatsApp, coitada, tinha um monte de mensagem. Ah, meu Deus. Professora, eu não consegui. Olha, tinha foto, ela tirou foto do poste sem energia. Eu acho que ela achava que eu não ia acreditar. E aí eu Deus. disse, meu amor, não se preocupe, olha, você me manda. Olha, mas eu já liguei. Eu sei que a bichinha ficou tão aperreada. Aí eu liguei, mas não, relaxa, olha, eu só vou colocar essas notas semana que vem, tal, porque ela sabe que eu fico ali, né? Eu fico ali com Uhum. eles ali, aí tal. Aí ela disse, não, porque eu não imaginei, eu me perdoe, eu deixei para a última hora, a culpa foi minha. Eu disse, não, relaxa. Então, às vezes, tem esses imprevistos no EAD, que é normal acontecer. Mas veja, quando você tem esse comprometimento das pessoas, a seriedade, né, que é o caso dela, né, a disciplina, eu acho que no EAD existe uma palavra fundamental, é disciplina. Você Importantíssimo. precisa entender que ali é como se você estivesse numa sala de aula, né? Então, é uma sala de aula. Então, em vez. Você, por exemplo, eu estava estudando até agora há pouco, né? Então, eu sabia que no final do dia eu tinha que ir para a faculdade, né? Eu tinha aquele compromisso. No EAD é a mesma É coisa. a Eu mesma sei que coisa. eu tenho que chegar ali em casa, né? E sentar, pegar a minha programação. Você está vendo aqui minhas paredes? Está vendo isso aqui, ó? Tudo isso aqui é coisa dos meus estudos. Eu estou exatamente agora fazendo um curso EAD, né? Eu estou num preparatório para a OAB, para a segunda fase da OAB. Fiz a primeira fase, agora vou para a Ai, segunda. que E bom. é EAD, e é EAD. Pois Então, é. assim, eu fico estudando, eu faço meus mapas mentais, isso aqui é tudo mapa mental, que eu vou transformando o conteúdo nos meus mapas mentais, as minhas cartolinas. Então, assim, é a mesma disciplina de uma sala de aula. É claro que às vezes você não tem ali o corpo a corpo, Isso. e eu conheço você, eu sei que você gosta também disso, a gente gosta dessa coisa do corpo O a corpo, contato. né, do abraço, de estar presente, do contato. Mas eu acho que você pode, no EAD, se fazer presente, né? E tem uma coisa muito legal, Iris, é que o EAD, ele te dá uma possibilidade, que é o seguinte, ele não te distancia das pessoas, Não, ele te aproxima, né? verdade. Assim, aqui na academia, a gente sempre teve alunos de fora do Brasil, né? A gente teve alunos colombianos, chilenos, e aí, semana retrasada, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho um carinho muito grande pelo continente africano. Eu fui em vários países na África, né, porque eu trabalhava pela DNV. E aí, eu ganhei um aluno de Moçambique. Olha só. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei tão nervosa que eu não sabia nem como falar com ele pelo WhatsApp, porque eu não sabia nem como é que bota o número dele, né? E aí a gente mandou um e-mail para ele, e ele que nos adicionou no WhatsApp, e aí eu mandei uma mensagem de voz para ele, agradecendo tudo. Então, eu fico muito emocionada com essas coisas, porque, veja, pessoas que estão em outro continente, em outros Exatamente. lugares, você consegue atingir com Isso. o EAD, Mas era isso que eu né? gostava na época que eu fiz, né, o curso de comércio exterior. Nós tínhamos uma aula presencial todas as quintas-feiras, né, era lá no sítio histórico de Olinda, lá na Academia Santa Gertrudes, era o polo.
E a gente tinha as pessoas lá, mas a gente tinha contato com alunos da América do Sul, quase toda. Na nossa turma tinha uma colombiana, um uruguaio e um paraguaio. A gente se encontrava no fórum, porque tinha um fórum, a aula era ao vivo, a gente tirava dúvida do professor ali na hora, e a gente interagia. Então, você não tinha barreiras, a gente fez uma rede muito massa de amizade na época. E uma coisa que você falou da disciplina, eu lembro que teve a gente passou por duas situações tensas. Uma foi no primeiro ano, né? A aula começou em agosto, não, começou em julho. Em fevereiro teve carnaval. Na quinta-feira de carnaval a gente veio para aula. Imagina subir a ladeira da Sé no carnaval. E eu que detesto carnaval. Eu sei disso. Coração na mão. E na hora que eu voltei... O povo te levando, né? Não, e o pior, quando eu fui, como eu já sabia que tinha toda essa agonia, eu fui bem mais cedo. A aula começava às 7, eu saí de casa às 5h30. Porque de ônibus, de onde eu morava para lá, era coisa de 10, 15 minutos. Mas eu já quis subir a ladeira mais cedo. Já fui. 10h15, quando a gente desce, meu Deus, ainda bem que eu desci com o coordenador, a esposa dele e alguns outros alunos, a maioria dos alunos eram homens. Eu estava com o coração na mão. E eu disse a ele, ano que vem eu não venho no carnaval. Eu já estou lhe avisando este ano, que ano que vem no carnaval eu não venho. E depois disso, em junho, você sabe que aqui no Nordeste geralmente, né, chove bastante entre junho e agosto, chove bastante. Esse ano está chovendo menos que a média, graças a Deus. Mulher, quando a gente chega no colégio, tem um blackout em Olinda inteira. Foi só a gente entrar. A gente entrou, a gente sentou na sala de aula, teve um blackout geral. Tanto eu lembro que nessa noite o Alexandre me deixou bem perto de casa. Ele deixou nem ficar na parada de ônibus sozinho. O Alexandre era o coordenador, ele e a Cândido, eram os coordenadores. Mas a gente ficou lá, esperando que voltasse. Até 9h45, ficou todo mundo. Porque caso voltasse, a gente ficava lá. Né? Mas o outro dia, o Alexandre ligou para o pessoal lá em Curitiba, eles mandaram todo o material para a gente e tal. Os professores adicionaram a gente também, para tirar qualquer dúvida, até porque era a última aula do módulo, e a gente já ia fazer atividade supervisionada no outro dia. Entendi. Então, mas foi assim, ficou todo mundo, ninguém foi embora. Ninguém, nem a nossa turma, nem a outra turma aqui no mesmo horário, ficou todo mundo. Eu achei aquilo fantástico. Porque assim, a gente tinha filhos e tal, estava todo mundo lá. É verdade. E você estava falando dessa história, eu lembrei agora né, no início da pandemia também, porque quando começou tudo isso em março, né, e a gente, nós fomos muito pegos de surpresa, assim, né, enfim, a gente sabia que já estava acontecendo algo no mundo, mas enfim, e aí eu me lembro que uma das primeiras preocupações, né, que a gente, no primeiro momento, a gente conversando com o pessoal da academia, aí eu falei assim, gente, agora vai ficar todo mundo em casa, vamos botar todo mundo para estudar, né? E aí nós tínhamos alguns cursos, que eram cursos introdutórios, a gente disponibilizou, está gratuito até hoje e tal. E aí foi muito interessante, assim, sabe? Assim, eu tenho lembranças fantásticas, assim, daqueles primeiros 15 dias, até em meados de abril, porque aí os meninos fizeram uma campanha forte nas redes dos cursos, e eu recebia cada mensagem tão bonitinha. Teve uma, você falou essa coisa da energia, e teve uma que foi uma menina que me mandou, até lá de Porto Velho. Ela botou assim, professora, tô adorando o seu curso, né? Era um curso gravado, né? E só que como é que a gente fazia? Todo dia a gente liberava uma aula. Então, na cabeça deles, eu acho que se ele perdesse aquela aula, no outro dia ela não estaria disponível, né? E aí ela botou uma mensagem lá na própria página do curso, assim, professora, eu estou muito preocupada. Olha, eu estou fazendo seus cursos aqui e tal, e eu perdi a aula de ontem porque faltou energia aqui em casa. E agora, como é que eu vou fazer? Assim, eu lendo a mensagem, chega dava vontade de botar no colo, né, e abraçar, né? E aí, eu mesmo respondi na hora, eu fui lá e não, olha, fique tranquila, porque embora as aulas sejam liberadas por dia, sempre fica disponível a aula anterior. Então,
A única diferença é que você vai ter que assistir 2 aulas no mesmo dia, né? Isso. Ou você vai assistindo e vai ficar uma para o final e você termina lá. Então, isso que você está falando é muito interessante, porque tem pessoas que se adaptaram de uma forma ao EAD que elas não sentem diferença. Eu não sinto. Elas têm aquela disciplina, não é? Elas têm aquele compromisso. Eu também não sinto mais, Iris. Eu não sinto, sabe? E olha que eu fui uma pessoa, embora hoje eu trabalhe muito com isso, mas eu, como pessoa mesmo, eu tinha resistência, né? Eu falei, mas será que é a mesma coisa? Eu mesmo me colocava algumas crenças A gente que limitantes, estava né? Para mim, será que não vai o dar pra modo dar, né? antigo, o modo tradicional, a gente sente, não tem como. É, e aí eu mesmo me perguntava, hoje eu já não sinto mais, assim, na faculdade agora de Direito, né, que eu terminei, todo semestre a gente tinha uma disciplina EAD. Então, todo semestre a gente pagou Direito Ambiental, Direitos Humanos, Direito Internacional, tudo no formato EAD. Muito legal, é. E aí, o cursinho que eu fiz para a primeira fase da OAB, por exemplo, também foi EAD. Foi 100% EAD. Eu não tinha tempo de estudar, então eu falei, eu vou pro EAD porque, tipo assim, no sábado eu tirava o prejuízo, né? Eu Isso. pegava ali 4, 5 horas e assistia. No domingo eu assistia também, à noite. Então, eu fiquei estando ainda na faculdade. Então, eu trabalhava de dia, estudava à noite, só sobrava o sábado e domingo para dar um gás. E aí, quando foi agora na segunda fase, como a primeira fase para a segunda ela é uma fase muito curtinha, só são 40 dias, eu me matriculei no curso presencial, que Nossa. as aulas eram sábados e domingos. Eu me matriculei. Eu falei assim, já que é curtinho, é um intervalo muito curto, bate e pronto, eu disse, eu vou para um presencial, porque é tipo intensivão, né? Tá. Só que aí, minha amiga, veio a pandemia. E eu voltei pro EAD. Eu disse, Aí veio a a minha pandemia filha e um monte de gente descobriu o EAD e passou a dar foi. importância a essa modalidade. Porque quantas pessoas fizeram É, formações? Eu tenho uma amiga, não sei se ela conseguiu entrar aqui sim. na live, mas ela estava para vir, a Tata Vilela, que ela fez a primeira formação dela em coaching, ela era doida para fazer, e ela fez agora na pandemia online, EAD. Né? Eu fiz a minha Pois sétima é. formação em coaching EAD, e eu juro para você, eu pensava que para mim ia ser diferente, porque assim, as minhas 6 anteriores foram todas presenciais, imersão, final de Ah, semana inteiro em sala de aula, entrando às 8 da manhã, saindo 2, 3 da manhã. entendi. Então, assim, você fazia Caramba. online, né, como eu fiz com o Bruno Giuliani, foram 12 dias corridos, e tu não sabe, a primeira aula foi justamente no dia que começou o isolamento. Para Foi piorar, mesmo? Que foi. coincidência. Eu fiz agora a minha 7ª formação em coaching. Foi no dia que começou o isolamento. Que legal. Só que um dia antes, tinha caído, eu morava lá em Rio Doce, na rua atrás de onde eu morava, teve um acidente, o ônibus bateu no poste e derrubou todos os fios, eu fiquei sem internet. Então, no meio do isolamento, eu Entendi. saio de Rio Doce para o R5 para a casa da minha mãe para não perder o início da formação. Entendi. De ônibus, Caramba. de ônibus. Caramba. Sim. Né? 3 horas e meia para chegar lá. Um trajeto que geralmente dura entre 1 hora e 40, 2 horas, foram 3 horas e meia, Sim, porque sim. quase não tinha ônibus mais na rua. Acredito, Né? acredito, Mas eu acredito. fui e fiz, meu Deus, como vai ser? A minha mãe mora com a minha irmã e as minhas 3 sobrinhas. Ou seja, 2 crianças pequenas que não ficam quietas. Meu Deus. Como é que Emoção. vai ser para estudar, né? Que isso é uma coisa importante. Você tem que ter pelo menos um cantinho ali para Pois é. você poder. E 3 horas e meia de aula. Então a aula começou. Não, nesse dia ele deu 4 horas de aula. A aula começou às 7h30 e terminou quase 11 horas da noite. E assim, para mim era tudo muito Caramba! novo. Depois de 6 formações presenciais, você vai fazer uma formação em coaching, para quem nunca fez, ela tem 1 hora de teoria e as outras horas são prática, 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 sem praticar as ferramentas. E, gente, como é que a gente vai fazer isso online, Exatamente. né? Sem ter alguém ali? Porque você pratica as ferramentas com outra pessoa, né? E o que Exatamente, é você prestar é atenção? Você verdade. prestar atenção nos comentários das pessoas. Porque, como a gente estava falando agora há pouco, muita gente tinha muito preconceito com EAD.
né, com a formação online. É verdade. E isso não funciona, porque não é a mesma qualidade. E agora está todo mundo percebendo o quanto ela é valiosa, que ela tem sim a mesma qualidade, que tem sim o mesmo, É verdade. apenas entregue de uma forma diferente.